Oi, pessoal, vamos para a nossa última aula da terceira série desse ano, pessoal. É uma aulinha de estatística básica, medidas de dispersão. As principais medidas de dispersão são a variância e o desvio padrão. Para que a gente tem que aprender medidas de dispersão? Se já sabe a calcular as médias, média aritmética, média ponderada, mediana, moda, se aquelas unidades lá, né, se aquelas coisas que nós acabamos de falar, citar, se elas já representam para nós um resumo dos dados, para que aprender também as medidas de dispersão? Muito bem. As medidas de dispersão, pessoal, elas são muito úteis. Por quê? Porque às vezes os dados são discrepantes, né? Então você, por exemplo, você faz uma prova, você tirou 1 na prova. Aí você estuda, você tira 10 na prova. Então você é um aluno o quê? 10 mais 1, 11, dividido por 2, 5,5. Você é um aluno 5,5? A média é uma boa medida para dizer quem você é? O que a medida de dispersão ela mostra para quem vê o seu valor? Ela mostra se há regularidade, se há homogeneidade dos dados, né? Então eu coloquei algumas situações aqui para vocês, ó. A medida de dispersão, elas medem os desvios entre os dados, tá? Então ela mostra o quanto um dado está longe do outro, o quanto uma pessoa foi irregular ou regular, homogênea ou heterogênea nos seus treinos, por exemplo. Então as medidas de dispersão, muitas vezes elas dizem mais a respeito dos dados do que as medidas de tendência central, que são as médias, tá bom? Então vamos pegar uma situaçãozinha aqui, ó. Uma pessoa encarregada de organizar atividades de lazer para um grupo de 6 pessoas, cuja média das idades é de 20 anos. Então alguém liga, olha fulano, você pode organizar umas atividades de lazer aí para um grupo de turismo? Ah, claro, qual é a média de idades deles? Ah, a média é 20 anos. Então olha os possíveis grupos que eu poderia ter aqui, por exemplo, ó, grupo A, todo mundo tem 20 anos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, as 6 têm 20 anos, então a média é 6 vezes 20 dividido por 6, que dá 20 anos, perfeito aqui. Então para esse caso é perfeito, nossa, todo mundo tem 20 anos, vou fazer atividades físicas de lazer para pessoas de 20 anos. Aqui também é uma boa, ó. Uma pessoa tem 22, a outra tem 23, a outra tem 18, a outra tem 19, a outra tem 20, a outra tem 18 anos. Se eu somar as 6 idades e dividir por 6, também dá 20 anos. Perfeito, pessoal. Ó, organizar atividade para pessoas que têm no mínimo 18, no máximo 23, tá tudo perto. Tem 5 anos de diferença do menor para o maior. Então, belezinha. Mas olha esse grupo aqui, pessoal. Ó, uma é uma criança de 6 anos, outra é um idoso de 62, outra é uma pessoa de meia idade, 39, mais 2 crianças, uma de 4, uma de 1 aninho e outra criança de 8 anos. Então, olha só, que incrível. Se eu fizer a média desses dados, adivinha? Também dá 20 anos. Então, para esse caso aqui, por exemplo, ó, a média não significa muito. Então, se eu disser para você somente, olha, num grupo de 6 pessoas, cuja média de idade é 20 anos, faça aí atividades de lazer para elas. Se você fizer atividade de lazer para pessoas de 20 anos, você não contempla nenhuma delas. Nenhuma. Não tem ninguém na faixa dos 20 anos. Um bebê, um idoso, um meia-idade para cima, crianças pequenas. Ou seja, dizer só a média, às vezes, não adianta para nós. Então, para esse tipo de coisa é que a gente calcula medidas de dispersão. Nesse caso, a média aritmética foi suficiente para planejar as atividades do organizador? Não, de jeito nenhum. Então, ó, a média aritmética caiu bem no caso A, no caso B, mas já no caso C, nada a ver. Fazer atividade física para atividade de lazer para pessoas de 20 anos, quando no grupo não tem ninguém na faixa perto dos 20 anos, então a média nem sempre é uma boa, tudo bem? Então, a gente vai começar a utilizar medidas de dispersão. Elas mostram mais como que o grupo é. Você fica sabendo se o grupo é homogêneo. Ó, esse grupo é perfeito, é totalmente homogêneo. Esse grupo também é bem homogêneo, ó.
todo mundo muito perto da média, ó. Já esse aqui é super heterogêneo, super. Então aqui nós diríamos que as medidas de dispersão aqui, ó, é que diriam para nós o quanto cada dado está longe da média, tá bom? Então vamos aprender a calcular medidas de dispersão. As duas principais são variância e desvio padrão. Primeiro temos que calcular sempre a variância, porque o desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Então, sem saber a variância, não dá para calcular o desvio padrão. Tudo bem? Vamos lá. Como obter a variância dos dados? Então, são 4 passos que você tem que saber na ordem. Então, quando quer saber a variância, a primeira coisa é calcular a média dos dados. Então, não vai mandar você fazer isso, é você que tem que saber que tem que fazer isso. Tudo bem? Então, a primeira coisa, calcule a média dos dados. Calculou? Segundo passo, calcular cada desvio. O que é desvio? É a distância de cada dado com a média dos dados. Então, você vai pegar um dado, tirar a média, o outro dado, subtrair a média, outro dado, subtrair a média, com todos os dados, cada um deles, e aí você vai descobrir um monte de desvios, cada um deles. Depois que você fez isso, o terceiro passo é pegar cada resultado desse aqui, ó, e elevar ao quadrado. Então, você vai, ó, calculou a média, tirou a média de cada dado, obteve um monte de desvios, o desvio de cada dado, ou seja, quanto cada dado está longe da média. Aí você vai pegar cada número desse, elevar ao quadrado. E depois que você fez esses quadrados, você vai somar todos esses quadrados entre eles e dividir por quantos dados tinha. Isso é a variância. Tudo bem? E depois que você calculou isso, então, que é a somatória dos quadrados de todos esses dados, dividido pelo número de dados, depois que você fez isso, você pode calcular o desvio padrão, que é a raiz quadrada do que deu a variância. Então, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Não se consegue achar desvio padrão sem primeiro achar a variância. Não se consegue achar variância sem achar média de dados e assim por diante. Antes de começarmos o exemplo, observações importantes. Quando todos os valores de variáveis são iguais, o desvio padrão é zero. Porque se todos os valores são iguais, tipo aqui, pessoal, ó, esse caso aqui, ó, todas as idades eram 20 anos. Se eu calcular a variância e calcular o desvio padrão aqui, pessoal, vai dar zero. Porque não tem, a média é 20 e cada dado está a 0 unidade da média. O dado já é igual à média, ó. Então, quando todos os dados são iguais, a variância e o desvio padrão são nulos. Tudo bem? Agora, muito raramente isso vai acontecer, mas pode chegar perto de ser nulo. Então, quanto mais próximo de zero o desvio padrão, mais homogênea, mais regular é a distribuição de dados. Se a gente fosse calcular, por exemplo, aqui, ó, o desvio padrão aqui desses dados, como eles estão muito perto um do outro, provavelmente também teríamos um desvio padrão de 0, alguma coisa, tá bom? Então, quanto mais perto de zero o desvio padrão, mais homogêneo, mais regular é a distribuição de dados. Quer dizer, não haverá dados discrepantes. E a terceira observação é que o desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável. Então, por exemplo, se aqui são idades, anos, o desvio padrão vai dar em anos e assim por diante, certo? E aí vamos fazer continhas de cálculo disso aí agora, certo? Eu separei para vocês aqui um exercício onde com ele você vai aprender a calcular tudo, desvio padrão, variância, tudo mais. Vamos lá. Em um treinamento de salto em altura, os atletas realizaram 4 saltos cada um. Veja as marcas obtidas por 3 atletas e depois responda. Ó, então vamos entender a situação. O atleta A deu um salto de 1,48 m, outro salto de 1,70 m, outro salto de 1,55 m, e outro salto de 1,31 m. Ó, um atleta saltou 4 vezes. No primeiro salto ele fez isso, no segundo, no terceiro e no quarto. Um outro atleta também deu 4 saltos. Aqui estão as marcas que ele atingiu. 1,45 m, 1,51 m, 1,5 m, 1,52 m.
E um terceiro atleta também saltou 4 vezes. No primeiro salto ele atingiu 1,46 m, no segundo 1,51 m, no terceiro 143 centímetros, né, ou 1,43 m, e no quarto salto 1,60 m, tá? Então são 3 pessoas saltando, todas elas deram 4 saltos e aqui estão as marcas que eles atingiram. Primeira pergunta, qual deles obteve melhor média? Melhor média. O que é uma média melhor? É a média que o salto é maior. Então, nós temos que calcular um por um para ver a média de saltos. Então, vamos lá. Média aritmética do atleta A. Como que calcula a média aritmética? Vamos lá. Soma os saltos que ele atingiu. Então, ele atingiu 148 no primeiro salto, 170 no segundo, 155 no terceiro e 131 no quarto. Como ele deu 4 saltos, então vou ter que dividir por 4. Vou pegar a calculadora para apressar o meu cálculo e vou somar. 148 mais 170 mais 155 mais 131 dá um total de 604 centímetros, que dividido por 4 vai dar 151 centímetros, ou 1,51 m, tá? Então, essa aqui é a média do nosso atleta A. Vamos calcular a média aritmética do atleta B agora. Mesma coisa. Vamos pegar as medidas do salto do atleta B. O atleta B saltou 145 centímetros no primeiro salto, 151 no segundo, 150 no terceiro e 152 no quarto, e também foram 4 saltos dividido por 4. Somando tudo, 145 mais 151 mais 150 mais 152, que dá um total de 598 centímetros, que dividido por 4 vai dar 149,5 centímetros. Então, essa foi a média do atleta B. E qual é a média aritmética do atleta C? Então, vamos lá. Atleta C, vamos pegar as medidas que ele obteve. Ele saltou 146 centímetros no primeiro salto, 151 no segundo, 143 no terceiro e 160 no quarto. Como são 4, divide por 4. Somando tudo, 146 mais 151 mais 143 mais 160, deu um total de 600, que dividido por 4 dá 150 centímetros ou 1,5 m. A pergunta do item A é: qual deles obteve melhor média? Isso são saltos. Então, quem saltou melhor é quem teve a melhor média, que foi então o atleta A, porque a média dele é maior que a média dos outros, tá? Então, resposta: qual deles teve a melhor média? O atleta A, porque a média dele é a maior média. Tudo bem? Então, essa pergunta tá fácil. A pergunta B é: qual deles foi o mais regular? Será que o mais regular é o atleta A? O que é ser mais regular? Ser mais regular, pessoal, é não ser discrepante. Por exemplo, eu tirei 0 na prova, mas na outra prova eu vou tirar 10. Você não é o mais regular, porque você tirou notas muito distantes uma da outra. Então aqui, 148, 170, 155, 131, olha o menor salto e o maior salto dele. Para mim, eu já descartaria o A. O A não é regular. Olha esse aqui, 145, 151, 150, 152, tá mais regular. 146, 151, 143, 160, tá bem irregular. Eu ficaria entre o B e o C. O A, para mim, tá fora. Ele não é um atleta regular. Ele foi super mal aqui e super bem aqui. Então, isso já não é ser regular, tá? Agora, eu vou chutar o B ou o C? Não. Para saber qual foi o mais regular, pessoal, o mais regular é aquele que tiver o menor desvio padrão, tá? Então, quanto menor o desvio padrão, quanto mais perto de 0, melhor assim ainda, tá? Mais regular é o atleta. Então, é o B ou é o C.
E como calcula desvio padrão? Então não está falando, ó, calcule o desvio padrão. Não está pedindo isso. Mas para saber regularidade, homogeneidade, discrepância, é o desvio padrão que me fala isso. Então eu tenho que calcular o desvio padrão, tá bom? Caiu no vestibular, prova escrita, para você descobrir qual foi o mais regular, é o desvio padrão que você tem que calcular. Para calcular o desvio padrão, segue os passos. Primeiro, segundo, terceiro e quarto, acha a variância. E depois a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então vamos achar de todos. Professora, precisa achar do A, que eu já sei que não é? Precisa, né? Então todos os dados aqui, mesmo que não precisasse, eu vou calcular do A, porque assim também já ajuda vocês a irem aprendendo a fazer tudo, tá? Então vamos começar do atleta A. Ó, atleta A. Tô começando por ele. O atleta A, vamos em passos, ó. O primeiro passo, pessoal, é calcular a média. A média já calculei no exercício A. Então, ó, a média aritmética do atleta A é 151, que eu já peguei porque eu já fiz aqui em cima. Então, se eu não tivesse feito, eu teria que fazer agora, tá bom? O segundo passo, pessoal, é calcular cada desvio. Lembrando o que é o desvio mesmo? O desvio é você pegar o dado, cada um dos dados dele, e subtrair a média, ou vice-versa. Você pode fazer a média menos o dado ou o dado menos a média. Se você fizer e der negativo, não vai ter problema, porque depois você vai levar ao quadrado no próximo passo e vai ficar tudo positivo. Então, tanto faz, tá bom? Então, é o cálculo de cada desvio, tá bom? Então, cálculo de cada desvio. Então, vamos lá. Do elemento A, desvio 1. Ó, desvio 1. A média dele é 151, então eu vou tirar 148. Lá tá escrito assim, ó, onde eu coloquei na fórmula. O dado menos a média. Tanto faz a média menos o dado. Eu vou fazer a média menos o dado aqui só para ficar positivo, tá bom? Se eu fizesse invertido ia dar negativo, mas depois na hora de levar ao quadrado ficava positivo. Então eu vou fazer o contrário. Vou pegar a média, que é 151 do A, e vou tirar o dado de 148. O desvio 2 vai ser de novo a média menos o segundo dado, que é 170. Depois, o desvio 3 vai ser pegar a média de novo, 151, tirar o outro dado dele, que é 155. E o quarto é pegar a média, 151, e tirar o dado de 131. Vou calcular todos esses aí, um por um, tá? 148 para 151, 3. 151 para chegar em 170, 19, né? 150, 20, 19. 151 para 155, 4. E 155, aqui dá menos 4, tá, gente? Ó, aqui dá menos 4, aqui dá menos 19, aqui dá positivo mesmo. 151 tira 131, dá 20. Então, isso é cada desvio. Depois que fez cada desvio, qual é o terceiro passo? Ó, terceiro passo. Pegar cada desvio desse aqui, pessoal, cada desvio desse e elevar ao quadrado, tá bom? Ó, só para mostrar para vocês aqui o que eu estou fazendo, ó. Ó, como obter a variância? Calcula a média, calcular cada desvio, elevar ao quadrado o resultado do segundo item, ó. Então, cada número desse aqui se eleva ao quadrado e depois, no quarto, soma todos os resultados e divide pelo número de dados, tá bom? Então, é isso que eu estou fazendo, para você não se perder. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, quadrado do desvio 1 é 3 ao quadrado. Quadrado do desvio 2 é menos 19 ao quadrado. Então, eu vou fazer, ó, 3 ao quadrado, 9. O menos 19 ao quadrado é 19 vezes 19, que dá 361, se eu não me engano. Isso mesmo, positivo, porque negativo ao quadrado vira positivo. Depois, o menos 4 ao quadrado dá 16, tudo positivo. E o 20 ao quadrado dá 400. O quarto passo é pegar, somar todos esses resultados aqui, ó. Que já vai dar a variância quando eu dividir pelo número de dados que tem. Então, ó, você vai pegar a variância, vai ser então o 9 mais o 361 mais o 16 mais o 400 e vai dividir por quantos dados tinha? 4. Fazendo essa continha, nós vamos ter, ó, 9 mais 361
mais 416 dá 786, que dividido por 4 vai dar 196,5, certo? Então, a variância deu esse valor aqui. E o desvio padrão, que é a última coisa, ó. Então, o desvio padrão vai ser raiz quadrada da variância, que é a raiz quadrada de 196,5, raiz quadrada, que dá aproximadamente 14,01. A próxima casa é 7, então eu vou pôr 0,2, tá? E a unidade é a mesma que os atletas fizeram, que é o centímetro, certo? Então, o desvio padrão do atleta A é 14,02. Agora eu tenho que achar do atleta B e do atleta C. Então, vamos lá. Atleta B. Então, tudo de novo, pessoal. Média aritmética do atleta B, eu já tinha calculado no item A, ó, a média aritmética é 149,5. 149,5. Segundo passo, o cálculo dos desvios. Então, vamos lá. Desvio 1, desvio 2, desvio 3 e desvio 4. O que é o desvio mesmo? É você pegar a média, tirar o dado, ou o dado, tirar a média, tanto faz. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. O dado 1 do atleta B é 145. Então, ó, 145 menos a média dele, que é 149,5. Depois, o desvio 2 é o dado 2 do B, que é 151 menos a média dele, que é 149,5. O desvio 3 é pegar o terceiro dado, que é 150, e tirar a média dele, que é 149,5. E o desvio 4 é pegar o quarto dado dele, do atleta B, que é 152, e tirar a média dele, que é 149,5. E aí, vou fazer essas continhas aí. É a vida, não tem jeito. Ó, 145 menos 149,5 vai dar menos 4,5. 151 menos 149,5 vai dar 1,5. 150 menos 149,5 é meio. 152 menos 149,5 é 2,5. Faço o que com esses dados agora, professora? Ó, isso aqui, ó. Terceira fase, terceiro passo. Elevar ao quadrado cada número desses. Então, ó, o menos 4,5 ao quadrado, 4,5 vezes 4,5, que vai dar 20,25. Positivo porque negativo ao quadrado fica positivo. Quem mais? O 1,5 elevado ao quadrado, 15 vezes 15 é 225, duas casas depois da vírgula, 2,5. Quem mais? Depois, o meio ao quadrado, 0,5 vezes 0,5, 5 vezes 5, 25, dá 0,25, o meio ao quadrado. E o 2,5 ao quadrado, 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. Depois que eu peguei todos esses quadrados, eu vou calcular a variância, o quarto passo. Quarto passo é a variância. Soma todos esses quadrados e tira a média disso. Então, ó, primeiro quadrado deu 20,25, mais o segundo deu 2,25, mais o terceiro deu 0,25 e o quarto deu 6,25. Como foram 4 dados, eu divido isso por 4. Somando 20,25 mais 2,25 mais 0,25 mais 6,25 dá um total de 29. Então, dividido por 4, 29 dividido por 4, nós temos 7,25, tá? Então, olha aqui. Observe que olha que grande que é o desvio padrão do A, porque ele tem dados discrepantes, e como é bem menor o desvio padrão do B, 7,25, ok?
Mas nós ainda temos que tirar a raiz quadrada disso aqui. Ah, minto, ainda não é o desvio padrão, né? Ainda por enquanto é só a variância. Vamos lá, desvio padrão é igual a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada de 7,25 dá 2,69 aproximadamente. Então, este aqui é o desvio padrão do atleta B. Bem menor que do atleta A. Ele é bem mais regular, né? Os dados dele são bem mais próximos um do outro. E o último que falta calcular é o atleta C. Vou tentar fazer caber nessa página. Atleta C, de novo, vou fazer aqui, ó, para economizar um pouco, ó. Média aritmética do atleta C, eu já tinha feito ela aqui em cima, ó, é 150 centímetros. Eu vou aproveitar 150. Segundo passo, então isso era o primeiro passo, achar a média. O segundo passo era, então o primeiro passo era achar a média, esqueci de colocar aqui. Aqui também, ó, o primeiro passo era achar a média, que já estava achada. O segundo passo era a gente calcular os desvios. Então vamos lá. Desvio do primeiro dado, desvio do segundo dado, desvio do terceiro dado e desvio do quarto dado. Então vamos lá. Pega o primeiro dado do atleta C. 146. 146 menos a média dele, que é 150. O segundo dado dele é 151. Então, 151 menos 150, que é a média dele. O terceiro dado é 143. 143 menos a média dele, que é 150. E o quarto dado dele é 160 menos 150, que é a média dele. Fazendo as subtrações, 146 menos 150 é menos 4, 151 menos 150 é 1, 143 para 150 é menos 7 e 160 menos 150 são 10. Pronto! Agora nós vamos para o terceiro passo, que é aqui do outro exercício. Ó. Terceiro passo, quadrados desses desvios. Então, ó, o menos 4 ao quadrado dá mais 16. O 1 ao quadrado é 1. O menos 7 ao quadrado é mais 49. E o 10 ao quadrado são 100. Feito isso, já vamos para a variância. Cálculo da variância, soma esses quadrados e tira a média desses quadrados. Então, é só somar 16 mais 1 mais 49 mais 100. E como são 4 dados, para tirar a média, divide por 4. Beleza? Então, somando tudo isso aí, ó. 149 e 150 mais 16, 166, que dividido por 4, 166 dividido por 4 dá 41,5. Então, essa é a variância do atleta C. E o desvio padrão? Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, é a raiz quadrada de 41,5, que dá aproximadamente 6,44. Ó, agora que nós temos o desvio padrão dos três, ó, do atleta A, o desvio padrão é 14, do B é 7 e do C é 6 e pouquinho. Então, qual deles foi o mais regular? O atleta C foi o mais regular, pois tem menor desvio padrão, tá? Então, é assim que a gente decide qual é o mais regular. O atleta que teve o menor desvio padrão, o que significa isso? Significa que ele tem dados que se aproximam mais da média do que os outros, certinho? Essa foi nossa última aula desse ano, pessoal. Nós terminamos a parte de estatística básica, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.